Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Sou Leandro Maia, palestrante graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. E antes de entrar no tema deste vídeo, deixa eu te pedir para se inscrever, ativar o sininho das notificações, caso você não tenha feito ainda, e deixa logo a sua curtida, o seu like para não se esquecer. E antes de começar, vou rodar a vinheta. Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Oi, tudo bem? Quero te convidar para uma live muito especial. Tive a honra de ser convidado pela Luciana Novaes para uma live no seu Instagram. Luciana Novaes tem uma linda história de superação. Ela ficou tetraplégica após um tiro de bala perdida e se tornou uma grande ativista nas causas da pessoa com deficiência. Também foi vereadora no município do Rio de Janeiro entre 2016 e 2020. E o tema da nossa live é resiliência, como superar as adversidades através da mudança da mente. Também vamos falar sobre relacionamentos, autoestima da pessoa com deficiência e vou contar como superei o complexo de inferioridade. Oi, gente, boa noite. Nós vamos fazer mais uma live hoje com um assunto muito interessante. Vocês vão conhecer uma pessoa super especial, que é o Leandro Maia. Ele vai estar contando toda a história dele pra gente. Um palestrante formado em ciências sociais, sociólogo. Então, assim, vai ser um assunto muito interessante. Eu quero pedir para vocês curtirem, mandarem perguntas, compartilharem essa live, porque vocês vão gostar muito. Nós estamos esperando aqui nosso convidado chegar. Oi, Mariana, tudo bom? Nosso convidado já vai chegar. E, gente, lembrando sempre que nós estamos numa pandemia, então eu sempre digo isso, né? Que a gente só vai ter a proteção total quando todos tomarem a vacina. Portanto, mesmo que você já tenha tomado a vacina, continue usando máscara, fazendo um distanciamento social, usando álcool gel, lavando sempre bem as mãos. Nós estamos só esperando aqui nosso convidado. E eu quero dizer para vocês que assim, é sempre uma honra, um prazer imenso estar com vocês aqui, ó. Nosso convidado já está chegando aqui, clica ali naquele botãozinho de mais. Esse embaixo. Cancela e coloca de novo. Vamos ver se entra. Nosso querido amigo já está chegando aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite, Selene. Como vocês estão? Boa noite. Olá, olá, está me Estou ouvindo? ouvindo sim, estou ouvindo bem. Leandro, você consegue me ouvir? Estou ouvindo sim. Que bom, que bom. Primeiramente, boa noite. Quero muito agradecer por você ter aceitado o meu convite para estar aqui com a gente nessa live, contando um pouco da sua história, da sua trajetória até chegar aqui, né, Leandro? Oh, me perdoa pelos 3 minutos de Que atraso. isso, que isso. De forma alguma, não tem problema algum. Por mais,
Tá, boa noite a todos. Por mais que eu estava pronto, entre aspas, há um bom tempo, na última hora sempre você lembra de alguma coisa que tá fora do lugar. É verdade mesmo. Mas você foi pontual. Bom, então o áudio tá ok, né? Tá ok, tá ok. Leandro, Tô. quer contar um pouquinho pra gente? Quem é Leandro Maia? Ih, difícil, hein? Falar de si mesmo é muito difícil. Quer que eu comece pelos defeitos, né? Pela parte ruim. O áudio tá bom mesmo? Não precisa aumentar não, né? Aqui, apesar que tá no máximo. Bom, vamos lá. Nunca fui pego de surpresa dessa forma, mas vamos ver como é que eu vou me sair. Ai, meu Deus, é difícil. Bom, na verdade, eu acho que eu ainda estou nesse processo de descoberta, né? Porque, assim, se definir, acho que é se limitar, né? Tô enrolando um pouco para vir as ideias, tá? Faz parte. Mas acho que, assim, sou uma pessoa, vamos colocar porque as pessoas quando falam de si, dificilmente falam, né? Das manias, né, das falhas, dos defeitos. E quando fala defeito, na verdade não é defeito, né? É tipo, eu ouço muito pessoas quando vai falar de si, eu sou muito perfeccionista, como se fosse um defeito, né? Sou metódico. Eu sou ainda temperamental, embora eu tente controlar e admito que nos últimos anos eu consegui, acho que evoluir para melhor um pouquinho em relação a isso. Não significa que em todo momento, né? Que em todas as circunstâncias e situações, né, eu consiga ter esse domínio. Mas por muitas experiências, muitos relacionamentos, isso eu coloco amizades, relacionamentos profissionais, afetivos, muitos conflitos, e que ou a gente aprende, né, ou vai passar a vida inteira sofrendo da mesma forma. Então acho que aprendi um pouco nessa parte aí, porque eu sou temperamental. Eu acho que eu sou sanguíneo, né? Porque uma vez na igreja o pastor falou sobre os temperamentos, e aí seria o colérico, acho que é aquela pessoa mais explosiva, né? O colérico. Eu também estou muito longe de ser o melancólico, e tem um outro que agora eu esqueci, que é um mais equilibrado. Então eu fico no sanguíneo porque sou muito paciente, mas dependendo se ultrapassar certo limite, aí eu perco a paciência e eu posso explodir. Mas acho que eu fico aí no colérico em relação ao temperamento. E assim, sei, eu sei, algumas coisas assim, as pessoas que a gente convive ajudam, né? A gente ver, perceber os nossos pontos fracos, pontos fortes, que às vezes nós mesmos não percebemos, né? Então eu já fui chamado de um monte de coisa. Algumas eu sei que foram injustas, e outras, por mais duro que fosse ouvir, eu, né, tive que admitir que era verdade, né? Então acho assim, acho que eu não sou, fora essa questão do temperamento, vamos colocar, algumas pessoas falam da teimosia, né? Mas eu não acho que seja teimosia. Eu acho que eu sou persistente quando eu quero uma coisa. Agora, quando eu percebo que eu estou errado, como a maioria das pessoas eu acho, é difícil a gente reconhecer, pelo menos imediatamente, né? É muito difícil reconhecer que está errado e se consertar, né? É mais fácil a gente ficar quieto e aí é um sinal de que a gente desistiu daquela insistência, daquela teimosia, pode ser um sinal que a pessoa está refletindo sobre aquilo. Mas assim, acho que eu vou falar baseado no que já me falaram, tá? Porque falar de si próprio é muito difícil. Vamos lá que eu seja amigo, carinhoso, mas também já fui chamado de grosso várias vezes, né? Porque tem a ver com essa coisa do temperamento. Preguiçoso eu não sou, mas eu confesso que se eu me dedicasse mais em algumas coisas, até na questão do estudo, de leitura, eu poderia estar bem melhor do que hoje, né? Então, assim, eu sou um pouco.
o que alguns talvez chamam de relaxado, eu acho que eu digo assim, eu sou tranquilo no sentido de não tentar não me estressar mais com algumas coisas, principalmente aquilo que eu não possa mudar. Então pode dar a impressão para muitos que eu tô com a vida ganha, que eu não ligo para nada, né, que eu tô. Não, é porque tem coisas que não adianta. E aí eu tento não me consumir, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Tão difícil, eu tento não ficar focado nos problemas, né? Nas mortes, nas questões todas que a gente está vendo aí, ou na questão financeira, ou questão de saúde. Eu consigo lidar, acho que hoje em dia, bem com isso, entendeu? Com a dificuldade do dia a dia, né? Então acho assim que eu sou determinado. Uma professora uma vez na faculdade disse que eu era tinhoso. Eu entendo como eu entendo como esse perseverante, né, esse insistente, que não dá para se torcer facilmente. Mas acho que assim, acho que eu falo bastante. Não fui sempre assim. Acho que até a idade adulta, além da adolescência, acho que até a idade adulta eu ainda cheguei a ser bem quieto, bem tímido, bem retraído, bem introspectivo, por várias razões. Hoje já superei essa parte. Então consigo hoje falar bastante, se eu me sentir à vontade, né? No ambiente ou com uma pessoa. Eu sempre brinco assim que falar muito não é o problema. O problema é quando a gente fala demais, né? Fala além do que deve ou fala bobagem. Mas acho que quando é para ouvir, por mais que seja difícil, a gente quer falar, né? Parece que a gente tá sempre querendo colocar para fora. Mas acho que eu sou um bom ouvinte também, entendeu? Mas assim, eu tenho muitas falhas, claro, eventualmente. Agora, assim, eu posso falar de questão de caráter, de honestidade, transparência. Eu sou muito transparente, eu não consigo fingir que tá tudo bem, tá entendendo? Posso ficar quieto. Não vou demonstrar alegria, né, por uma coisa que não tá me agradando. Quando eu tô contrariado, fica logo nítido. Eu fico emburrado, emborrecido, né, aborrecido. Mas também eu consigo digerir aquilo de uma forma que em pouco tempo aquilo passou para mim, entendeu? Mas é mais ou menos assim, é transparente, não tem como eu negar se eu estou feliz, triste, aborrecido, contrariado. Acho que basicamente é isso. Não sei se isso já responde completamente a sua pergunta, Eu acho que é porque é difícil de falar. questão de ser transparente, assim, é um lado positivo, ao mesmo tempo é um lado que não. Às vezes faz com que a gente, como eu posso dizer, porque assim, quando a gente não gosta de alguma coisa, quando a gente está incomodado com alguma coisa, dá para ver logo no nosso semblante, Sim, né? sim. E eu também É, sou bem transparente, eu sei um pouco também é, isso, né? Eu queria também que você sim. falasse, Leandro, que eu sei que você é formado em ciências sociais, né? Então eu queria que você falasse por que você escolheu as ciências sociais. Então, curioso, a minha graduação foi em 2018, se não me engano. Foi 2018. Eu comecei em 2011, 2012. Eu fiquei 2 a 3 anos além do mínimo, né? Eu precisei trancar algumas disciplinas, né? Por conta de saúde mesmo, cirurgia que eu fiz e tudo mais. E acredite que até 2010 eu não pensava em faculdade porque eu não sabia, eu não tinha me definido por nenhuma área específica, porque eu gostava de várias coisas, tá? Então até 2010 eu não tinha noção de nada, entendeu? Aí foi através de um curso pré-vestibular comunitário, né, que teve aqui perto de casa, parceria da prefeitura de Nova Iguaçu com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a UFRJ, e aí eu me animei, né? Me animei para tentar aquele pré-vestibular. Fiz por 2 anos, né? Fiz por 2 anos. E só no segundo ano, na segunda vez que eu estava fazendo, foi que eu fui clareando a mente, né? Eu fui pesquisando, fui analisando, que eu tinha vários amigos na área da educação, vários professores. E mesmo assim eu fiz uma lista de cursos e fui pesquisar. Que eu tinha uma amiga que fazia biblioteconomia, amigo psicólogo, pedagogo e tudo mais. Eu fui pesquisando.
pesquisei a área do serviço social também, porque muita gente até hoje confunde, né? Ciências sociais, serviço social, pensa que é a mesma coisa, embola tudo. E aí eu fui por eliminação, claro que eu vi salário, eu vi mercado de trabalho, as dificuldades e tudo mais, e eu fiquei entre duas áreas. Eu gosto muito da informática, né? Da parte de ciência da computação e tudo mais. Tecnologia da informação. Tanto que eu me inscrevi, né? Na Universidade Federal em Ciências Sociais, a primeira opção. E a segunda eu escolhi alguma coisa de internet, na, no CETEP, se não me engano, né? Eu escolhi essa área da internet e depois não fui classificado de imediato. Aí depois no ProUni eu consegui, né? Fui classificado para uma bolsa integral, né? Em duas universidades, na Estácio e na UABEL. E nas duas eu fiquei em segundo, eu acho, para o mesmo curso, Ciência da Computação, a mesma área. E aí eu cheguei no primeiro dia na aula de, de, de Ciência da Computação na Estácio. E aí recebi o e-mail. Olha só como é que a decisão não veio, demorou, foi amadurecendo. Depois do primeiro dia de aula na Estácio, bolsa integral pelo ProUni, através do Enem. Eu fiz a primeira vez o Enem na vida e passei. E eu estava 9 anos fora né, do ensino médio quando eu fiz o pré-vestibular social. Eu terminei o ensino médio em 99. Na verdade, 11 anos, né? 11 anos eu tinha terminado o ensino médio. E aí eu recebo um e-mail dizendo que eu fui reclassificado para uma das vagas na UFRJ, no curso de Ciências Sociais. E aí foi que eu decidi de fato. E com o início do curso, com as aulas e tudo mais, aí que eu fui cada vez confirmando que era aquilo. Porque eu não tinha aquela plena certeza. E muito menos eu imaginava ser professor, fazer licenciatura. Eu acabei escolhendo o meu curso porque tinha possibilidade de ganhar uma bolsa, né, um auxílio financeiro, porque era uma universidade federal reconhecida e porque era noturno, porque eu já queria deixar o dia livre para um futuro trabalho. Então, meu cálculo foi assim, igual o Chapolin Colorado, tudo friamente calculado. Vou deixar o dia livre para um futuro trabalho, vou escolher noturno, possibilidade de bolsa, mas só no decorrer do curso que eu fui vendo, eu não me imagino fazendo mais nada. Nenhuma outra área, assim, sabe? Trabalhando em coisa burocrática. Sinceramente, eu fui vendo que não tinha nada a ver comigo. E aí eu abandonei, né? Abri mão da bolsa da Estácio e fui tocar para o UFRJ, mesmo sendo difícil, né? Centro do Rio de Janeiro. Eu tinha que pegar duas conduções, chegava tarde da noite. Pensei em desistir várias vezes, por conta da distância, da condução, do ônibus. Mas fui em frente, fiz cirurgia nesse período todo, tive outras paradas por questão de saúde, mas fui até o fim. Fui até o fim e me identifico com essa área porque as questões sociais sempre me, 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 me chamaram a atenção, né? Todo tipo de problema social, questão de violência, sempre gostei de coisas policiais, sempre gostei da questão de crime, questão de comportamento, enfim. E aí eu fui vendo que tem tudo a ver comigo e a única coisa que eu sei hoje é que se eu fizer uma segunda graduação, provavelmente eu faria psicologia, né? Que tem muito a ver, porque o professor precisa ter psicologia, né? Para o seu trabalho. E se eu fosse fazer uma terceira graduação, como eu gosto muito de legislação, dessa coisa dos direitos, né? Eu faria direito, mas especificamente pensando num concurso público para ser um defensor público. Então isso já tem na minha mente. Mas é isso, foi assim que eu escolhi. Ou não fui eu que escolhi, né? Eu fui escolhido, porque foi mais ou menos assim que aconteceu, entendeu? É verdade o que você falou, faz todo sentido, né? Às vezes não é a gente que escolhe aquele curso, aquela formação, é a formação que escolhe, né? E eu sei que você já Sim. falou de um livro de marketing, relacionamento e empreendedorismo, né? Conta pra gente, assim, por que você resolveu ser coautor desse livro? Foi, foi a mesma coisa, não resolvi nada. E interessante. E detalhe, eu nem me coloco como professor ainda, só porque eu não lecionei, né, profissionalmente. Eu tenho estágio
mas eu não me divulgo como professor ainda só por esse detalhe. Agora, se eu der o primeiro dia de aula na escola pública ou na particular que seja, eu vou poder me considerar professor. É mais ou menos assim que eu penso. Mas, então, primeiro surgiu para mim a coisa de ser palestrante, né? Começaram a me convidar, porque eu participava de vários grupos, né? Movimentos sociais, né? De vários projetos, e aí eu era convidado. Pô, fala aqui, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E foi assim, foi surgindo. Então surgiu primeiro, antes da formação na faculdade, eu comecei a ir em escolas e universidades e tudo mais, dando essas palestras. No início, simplesmente como voluntário, sem cobrar nada, sem pedir nada, eu considerava que aquilo era um aprendizado. E só depois de um bom tempo, quando alguém me perguntou quando eu cobrava, aí eu passei a cobrar. Porque no início ninguém pergunta, né? Só vai chamando. É de graça, é de graça. Eu gastava do meu próprio bolso a condução, gastava do meu próprio bolso, até Uber para ir para longe. Aí, a partir do momento que alguém me perguntou quanto eu cobrava, eu pensei, aí é o sinal de que eu posso passar a pedir um valor simbólico a partir de então. E o livro, a mesma coisa. Eu sempre gostei de português, de escrever corretamente, corrigir as pessoas, né, me preocupar. Não me, claro, se me colocar para uma prova, para uma coisa bem de gramática, claro, com certeza eu vou ficar muito longe de quem é professor, né, quem fez línguas e tudo mais, literatura. Mas, no geral, eu me considero que eu escrevo bem, que eu leio bem. E aí surgiu o convite para participar desse livro, né? Antes disso, já me pediam para fazer correção, né? Revisão de texto. Então, eu faço revisão de texto, revisão de TCC, qualquer tipo de trabalho que mandarem para mim, eu faço a revisão, né? Do texto. E fui convidado para participar desse livro, mas não era esse capítulo que eu queria. Não tem muito a ver comigo, né? Mas depois eu fui entender que tudo está ligado. Acho que acaba tudo sendo ligação. E eu fui escolhido, selecionado para escrever sobre empreendedorismo. Então, assim, eu fui pesquisar sobre o assunto, escrevi. Só depois do livro pronto, aquela coisa toda, foi que eu fui vendo que o título do livro, os assuntos estão interligados. Eu entendi que o título do livro, Marketing de Relacionamentos, acabou fazendo sentido, porque durante a pandemia eu comecei a fazer as lives, pegar meus contatos, né, do WhatsApp de ex-professores, ex-colegas e tudo mais, e começar a convidar para conversar, eu fui vendo que o que eu estava fazendo era um marketing de relacionamento. Eu já fazia antes, né? Porque eu sempre procurei manter contato com todo mundo. Oi, como é que tá? Quanto tempo? Mandar mensagem em lista, né? Mensagem de final de ano, mensagem de aniversário, dia da mulher, dia das mães. Eu sempre gostei de manter esse contato. E eu fui vendo que isso também não deixa de ser um ato de empreendedorismo, né? Essa iniciativa, né? O meu canal já existia, mas eu quase não mexia nele, era uma coisa bem amadora, e só através disso, dessas conversas, foi que eu fui pensando em dar uma cara melhor, né? Uma boa aparência, uma coisa mais profissional, e aí a coisa foi fluindo, então assim, você tem eu vou mandar para você, não sei como, eu vou mandar um exemplar desse livro, se você aceitar, de presente para você. Aqui, ó. Poxa, muito bacana mesmo. Nossa, e assim, E quem estiver ouvindo e quem estiver aqui assistindo e quiser, é só falar eu quero e que eu vou sortear. Um é seu e eu vou mandar um outro para alguém aí. poxa, muito Não sei como que eu vou obrigada, fazer. obrigada mesmo. Fala comigo aí pelo direct, mande um oi aí para mim para eu poder, né, salvar o nome, senão depois não tem como recuperar. E assim, é muito Então é isso. Só Então acho que na verdade essas coisas que podem parecer coincidência ou acaso para uns ou para outros, eu fui vendo que está tudo interligado, né? Eu não aceito nada que não tenha a ver comigo, né? Eu não gosto de fazer, de vender ou de trabalhar com algo só pelo dinheiro. Eu acho que tudo tem que ter, um exemplo, livros. Eu sou revendedor de livros. Eu gosto de livro, gosto de comprar livro, acumulo livros, coleciono livros, embora eu leio muito menos do que eu gostaria, óbvio. Mas eu vendendo o livro, eu estou estimulando as pessoas à leitura, certo? Então eu penso que tudo que eu faço tem que ter alguma coisa de conectar as pessoas, ou de,
ou de estimular elas a leitura, conhecimento, reflexão, pensamento, tudo isso, entendeu? De se desenvolver, né, como pessoa. Eu acho assim, é muito interessante essa questão da leitura, dos livros, né? E quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem que entender que quando a gente empreende as nossas vidas, a gente também somos empreendedores, né? E eu acredito que você é Ah, uma pessoa que tem uma história que nos motiva muito, nos incentiva muito, né? Eu sei que você nasceu com uma formação congênita, né? E eu queria, assim, que você falasse um pouquinho disso, como foi a sua infância, a sua adolescência, se você sofreu algum preconceito. Fala um pouquinho para nós sobre isso. olha, eu não tô nem marcando o tempo aqui, mas acho que eu tenho uma noção. Eu não posso extrapolar, né? Não, Tem que ser tudo se tiver controlado. É tranquilo, realmente, pode deixar. realmente eu nasci com essa malformação porque minha mãe tinha esse mesmo problema, né? E assim, eu só me dei conta disso de fato, nem sei se eu me dei conta nessa época. Foi quando eu tive que ficar internado, né? Para poder ver se tinha alguma solução de cirurgia, alguma coisa. Lá pelos 5 anos de idade, eu acho. E aí, a minha infância, até essa idade de. Até os 12, né? A pré-adolescência, 14 no máximo, essa deficiência, sinceramente, eu não sentia o peso dela. Porque esteticamente era visível, porque essa carência de vitamina D, que a vitamina D é que fixa o cálcio nos ossos, né? Muita gente não sabe. E eu nasci com essa carência. Todo mundo tem um pouquinho, né? O seu metabolismo, ele transforma em vitamina D e tudo mais. Só que no meu caso, eu nasci com esse problema, com essa deficiência. E eu precisava de algo para tentar compensar. E o que que acontece? Primeira coisa são os membros inferiores, mais conhecido como pernas, né? É que a gente acaba falando só do modo como os médicos falam, né? E aí, com o peso do corpo, como eu comecei a andar por volta dos 2 anos, pouco menos, você já deve ter visto muita gente ver algumas crianças bem pequenininhas ainda com as pernas um pouquinho arqueadas, né? Um pouquinho separados dos joelhos, né? E até um pouco normal e em muitos dos casos depois é que a própria perna se acerta, né? Conforme a criança vai crescendo. E no meu caso não. No meu caso isso tendia a se agravar. E aí só que aí por isso é que eu tive que passar por esse processo no hospital desde criança, com gesso. Era colocar gesso, ficar com gesso nas duas pernas e ir para casa. Depois voltar no hospital, tirar o gesso, trocar o gesso. Era só isso que era feito para tentar pelo menos evitar que o problema ficasse mais grave, né? Mas eu não sentia dores, eu brincava como qualquer criança, jogava bola de gude, chutava pipa, andava de bicicleta, não me afetava em nada. Eu não cheguei a sofrer muito com hoje o chamado bullying, né? Na época a gente não tinha essa consciência de crianças de mexer comigo, eu não cheguei a sofrer muito nessa fase de adolescente. A adolescência começou a me trazer algum tipo de prejuízo, foi a partir dos 15 que eu comecei a sentir dores no joelho. E tem a ver com isso, né? Porque o ligamento do joelho acaba ficando sobrecarregado, o peso do corpo, porque as pernas estão em forma de arco, né? O médico chama de valgo, de varo. Quando é para fora é varo, quando é para dentro é valgo. E aí eu comecei a sentir dor. Eu chegava a ter medo de ir na rua, porque de vez em quando eu estava andando na rua e vinha aquela dor bem aguda no joelho e quase me derrubava. Então eu cheguei a ficar com medo, receio de sair, de andar, porque vinha essa dor. E aos 17 anos eu fiz a primeira cirurgia corretiva, né? Tive as duas pernas engessadas, passei por uma osteotomia, que é o procedimento que os médicos fazem, assim, eles pegam um osso do fêmur, por exemplo, que está torto, deformado, eles provocam a fratura, eles quebram em 2 pontos pelo menos, e colocam o gesso e o osso é fixado com pinos de metal. Só que aí, depois que eu passei aquele tempo com gesso, eu não dei sequência ao tratamento, né? Não voltei ao hospital, não quis saber de hospital mais, achava que estava bom, enfim. Enfim. E aí a coisa foi regredindo, foi voltando tudo. O ganho que eu tive estético, vamos colocar assim,
na cirurgia, eu perdi ao longo dos meses seguintes, porque eu não voltei para fazer acompanhamento aos 17 anos, entendeu? Então isso me gerou dores constantes, no joelho, no fêmur principalmente, mas ainda assim eu tinha uma vida, tinha uma vida até normal. Fazia tudo, continuei fazendo tudo, jogando bola, soltando pipa e tudo mais, bicicleta. Isso foi em 93, quando eu fiz a cirurgia, aos 17 anos. Até 2005. Aí 2005 foi uma guinada muito grande na minha vida, quando eu tive que fazer a segunda cirurgia. Que aí já não foi nada programado, já não foi algo que era da minha vontade. Foi um incidente, né? Dentre tantas coisas que eu gostava de ir, coisas sociais, né, para encontrar os amigos, festa, aniversário e tudo mais, eu também frequentava bailes. E num belo dia, ou numa bela noite, devido a uma grande briga, uma grande confusão que teve lá dentro, eu já usava muletas, né? Já usava muletas já. Eu pulei essa parte das muletas. Eu passei a usar muletas em 2000, no ano de 2000, porque eu já começava a ter muita dificuldade para caminhar, entendeu? Caminhar grandes distâncias, eu me cansava rápido, me cansava fácil, porque tinha a questão do peso e já tinha as dores. Então, no ano de 2000, com 24 anos, no caso, né, eu passei a usar muletas. Foi até na Andef, foi até na Associação Niteroiense do Deficiente Físico lá em Niterói que me deram um par de muletas sob medida para mim. E dali não as larguei mais, porque eu também não fazia tratamento, né? Como disse, eu tinha abandonado essa coisa toda, entendeu? Então até o ano de 2005 eu tinha uma vida, apesar de tudo, social e tudo mais. Foi quando teve esse incidente, houve a fratura no meu fêmur direito, porque ele já tinha como é que fala? Ele, depois da cirurgia, não houve uma consolidação como deveria ter sido feita, porque eu fazia tudo, né? Eu forçava muito a perna. Então aquela fratura ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque eu sentia dor. E foi nesse dia do tombo, né, que me derrubaram. E aí eu fiquei 2 meses internado, entre o Hospital da Posse em Nova Iguaçu e o Barata Ribeiro e o INTO, na verdade, o INTO. O Barata Ribeiro foi onde eu fiz minha primeira cirurgia, lá no bairro da Mangueira. A primeira cirurgia foi lá. E a segunda e a terceira foram no INTO, entendeu? Você tinha quantos anos quando fez a segunda cirurgia? Aí a segunda eu tinha 29. Então, 29. então você fez 3 cirurgias, alguma ou passou por mais cirurgia? Isso, fiz 3. A última foi 2012, porque em 2005 eu fiz a perna direita, né, depois do tombo, e a perna esquerda era mais para tentar igualar a outra, porque não me incomodava, não sentia dores. Mas eu pensei, já que eu tive que passar pela primeira, né, por essa mais uma vez, vamos tentar corrigir a outra. E aí foi feita, só que não teve um ganho. Na verdade, não teve ganho praticamente e até achei ruim, porque eu fiquei com incômodo nela. Enquanto a perna direita, que eu tenho uma prótese, que é uma haste, né? É uma haste intramedular, né? Fixada com 2 parafusos, um em cada extremidade. Eu não sinto nada. Não parece que eu tenho uma prótese na perna, no fêmur direito. Não sinto nada praticamente. E já no esquerdo, que não fiquei com nada, com nenhuma prótese, eles usaram aquele chamado fixador externo, né? Que fica por fora da perna e é ajustado e depois retirado. Só que sempre me incomodou. Mas desde que tirou aquilo ali, eu nunca senti a perna tranquila assim. Sempre me incomoda uma dorzinha ou outra, mas eu deixei pra lá, eu não quis mais ver sobre isso. Podia ser considerado erro médico, não sei, mas eu achei melhor deixar pra lá. Então hoje o acompanhamento que eu faço no INTO é mais para o meu quadril. Depois de todo esse processo, eu fui saber que eu estava com osteoporose e tenho artrose no quadril. Eu passei a sentir dores, né, muito fortes. Dores agudas muito fortes no quadril. Eu tive que passar a tomar até medicação por conta disso. E foi mais uma coisa que me afastou durante alguns meses da faculdade presencial, né? Eu fiz durante algum tempo a faculdade à distância, entendeu? Com professores me mandando atividades, trabalhos, e eu fazendo,
sendo avaliado até que eu pudesse retornar. Entendeu? Então, eu podia ter não continuado o curso se não fosse a questão de eu ter sido orientado também por alguém que eu teria direito a ter um atendimento não presencial, coisa que muitos não sabem. A pessoa com deficiência tem alguns direitos, no caso, né? E eu me baseei nisso, em algumas leis e decretos que me garantiam que eu não podia ser impedido ou dificultado, né, o meu acesso para que eu continuasse no meu curso. Embora ele seja presencial, mas até ali não prejudicaria eu fazer um período, né, à distância por conta disso, entendeu? Então, assim, desde a sua infância e adolescência, você já sentia muitas dores, né? E mesmo assim, você tinha determinação de fazer tudo que você queria, de ter uma vida normal, né? Você falou que jogava bola, soltava pipa, e as dores Sim, não te sim. impediam, né, de fazer tudo. As dores já vieram mais na fase final, né, do ensino fundamental, né? Então ali foi mais tranquilo. Depois é que começou a incomodar um pouco, mas aí teve a cirurgia que eu falei, e aí depois as dores não eram incômodo mais. As dores depois, entre a primeira cirurgia e a segunda, foi um período, um bom tempo ali que não tinha incômodo por conta de dores, né? Aí vem um lado que me incomodou um pouco. Como eu falei que na infância eu não sofri muito essa coisa do bullying, da discriminação, da exclusão social e tudo mais, já na adolescência para a idade adulta, foi quando eu senti esse peso, porque pô, você quer ser como os outros, né? Ter namorada, sair com alguém, gostar de alguém, que alguém gosta de você, se relacionar, pensar em casamento futuro, família, e você vê que uma deficiência faz as pessoas não se ou se afastarem, ou não se aproximarem, ou não se permitirem te conhecer, porque aquilo é um tabu, né, para muitas pessoas. E mesmo para aquelas que não têm problema com isso, nós acabamos criando uma barreira também. Porque você pensa, poxa, para evitar, né, sofrimentos e um não aqui, uma humilhação ali, você mesmo também já vai se isolando um pouco socialmente. E isso sim traz um grande sofrimento, trouxe, né, um bom período para mim. E aí você tem que buscar recursos, né? Hoje nós temos a internet, né? WhatsApp, sala de bate-papo. Nessa época, a única coisa que surgiu, que tinha na época para pessoas poderem tentar, né, se relacionar de uma outra forma, era o bate-papo por telefone. Na época eu usei isso para tentar ali me soltar e conhecer pessoas. Foi através de um amigo que eu conheci esse tipo de serviço e teve o lado positivo. Eu conheci muita gente legal, tenho amizade até hoje. Tive alguns poucos relacionamentos que duraram um certo tempo, mas tive muitas frustrações e desilusões também. Era um lado ruim, de você conversar com alguém do outro lado, você sem saber quem é, porque na época não tinha internet, era só a voz, e você se apega. Você se apega pela voz, pelo jeito da pessoa, você acaba gostando. A pessoa se descreve como é, e vice-versa, só que você sempre vai imaginar que vai te agradar, né? A imagem que a gente cria do outro é sempre uma imagem, ou não cria essa imagem porque não faz muito sentido criar imagem. Você acaba se apegando e quando você vai se conhecer de fato, algumas pessoas não são aquilo que pareciam ou que demonstravam e elas têm uma reação contigo que parecia que não teria. Porque eu sempre fiz questão de falar, olha, eu tenho uma deficiência, né? Eu uso muletas e não sei o quê. Não tem problema e tal. Aí chega na hora, a pessoa tem uma outra reação. Algumas das vezes que eu ia a esses encontros, né, que chamam de encontros cegas, né, encontros escuros, enfim, eu descobria que a pessoa me reconheceu a certa distância e não quis me encontrar e foi embora. E isso aconteceu várias vezes, né? Eu ir para longe para conhecer alguém e voltar frustrado e triste, né? Até que um dia eu falei, não quero mais saber disso, entendeu? Tive essa fase, mas aquilo que eu cheguei a conversar, acho que contigo, se não me engano, de um período que eu tinha um certo complexo, né? Que eu achava que nunca ninguém ia gostar de mim e não tinha mais jeito. Então, esse período desses encontros serviram para conhecer pessoas que levantaram a minha autoestima, né? E gostaram de mim,
Aconteceu as duas coisas. Teve quem eu me interessei e não se interessou por mim, e vice-versa, e aconteceu também de um se interessar pelo outro. E nesses casos que algumas delas se interessaram por mim, minha autoestima foi elevada porque eu vi elogios. Poxa, você é um homem bonito, interessante. Não fica assim, não pensa assim. Se alguém tiver gostar de você, vai gostar. E eu fui amadurecendo essa ideia. Eu fui tentando reverter em meu favor essa questão. Eu passei a pensar assim. Primeiro, eu nunca pensei que a minha deficiência era uma maldição. Eu nunca fiquei me lamentando para Deus. Por que que eu nasci assim? Por que que eu sou assim? Não, sinceramente não. Eu apenas sentia, né, as dificuldades, mas nunca fiquei me comparando. Eu queria ser igual ao fulano. Por que que eu sou assim? Não. Acho que eu nunca fiz esse questionamento. E nessa fase desses encontros, eu passei a pensar o seguinte: vou reverter em meu favor. Pode ser que seja difícil, né, me relacionar, que muitas mulheres gostem de mim, mas em compensação, eu passei a pensar assim: quando gostar, vai ser porque realmente gostou de mim, nem do que eu tenho, nem de outras coisas. Foi porque a minha pessoa, mesmo com esse defeito entre aspas, né, essa deficiência externa, além dos defeitos internos de personalidade, claro. Quando acontecer, eu vou saber que é verdadeiro, né? Que é honesto, que a pessoa me aceitou. Então isso, quando eu passei a pensar assim, eu passei a sofrer menos, entendeu? E depois de muito tempo passando por tudo isso, eu ganhei autoconfiança. Então, se eu tiver que chegar em uma mulher que me interesse, uma pessoa que me interesse, eu não penso que ela vai reparar em mim, não vai gostar. Eu não penso, pelo contrário. Eu sou muito confiante, até demais às vezes, e me levo numa boa. Me levo numa boa e fiz muita amizade dessa forma. E assim a vida vai seguindo e a gente vai aprendendo, né? E isso tudo foi tendo uma mudança, né? Que algumas pessoas falam, né, que virou uma chave. Não foi de uma hora para outra, foi ao longo do tempo. E a minha sugestão do tema, já que essa questão de mudança de mente, foi assim. Assim como o curso não fui eu que escolhi, ser escritor, coautor não fui eu que escolhi, ser palestrante não fui eu que escolhi, me jogaram, me empurraram, né? Toma, você vai fazer palestra. Da mesma forma, essa coisa da mudança da mente, eu entrei numa ideia de um projeto de palestras que falava sobre isso. De você, chamado na verdade metanoia, né, uma palavra que significa mudança da mente. Ele tem referência bíblica com Romanos 12:2, que é não se conformar com este mundo, mas como é que é? Não conformar com esse mundo, mas que venha uma renovação através da mudança da mente, para que vocês conheçam a boa vontade de Deus. Ou seja, é muito difícil, é um processo muito doloroso, muito sofrimento, frustrações, fracassos e tudo mais, humilhações, mas com você não desistindo, esse processo te leva para um lugar melhor, onde você já não se abala tanto por essas questões todas, entendeu? Nem questão de saúde, nem questão financeira, nem questão social, profissional e nem de relacionamento afetivo, entendeu? É ver o mundo de uma outra forma, não deixando de reconhecer a realidade, que a gente sabe que tem, né? As nossas limitações e barreiras arquitetônicas, né? Falta de acessibilidade, preconceito, discriminação, exclusão social, bullying, tudo isso. Só que a gente tenta trazer o seguinte: vai adiantar eu ficar me questionando com coisas que eu não posso mudar? Vai adiantar ficar reclamando de coisas que eu não posso fazer nada? Tem coisas que a gente pode pedir ajuda, correto? Luciana, poxa, eu preciso de tal lugar, você me dá uma carona? Então tem coisa que você pede ajuda a alguém, um dinheiro emprestado. Agora tem coisas que ninguém pode fazer, nem você. Aí você entrega para Deus, entregar no sentido, se acontecer eu vou ficar feliz, mas se não acontecer eu não vou ficar mais frustrado. Tá entendendo? É muito difícil explicar isso para algumas pessoas que eu vejo que vivem reclamando de tudo, ranzinza, nada presta. Se ela ganhou um aumento, ela fala que o aumento foi pouco, né? Tudo, se ela ganha a cesta básica, eu tenho que carregar a cesta básica agora. Se, sabe, tudo é motivo. Tudo ela transforma em negativo. Tudo que acontece de bom, para algumas pessoas, ela transforma em algo ruim. E eu tento fazer o contrário. Transformar tudo que a princípio não é legal, não é bom, em meu favor. Mais ou menos Eu isso. acredito que Ó, eu avisei que eu falo muito, eu avisei.
está sendo ótimo. Eu acho que assim, é muita garra e determinação, né? Muita coragem. E você tem, eu tenho, de enfrentar os obstáculos da vida, né? A gente sabe que o tema da deficiência é assim, de alta relevância social, contemporâneo mesmo. É um tema que antes era tratado com muito preconceito, muito desprezo, desrespeito às pessoas com deficiência. E eu acho que hoje em dia já avançou, né? Você falou aqui duas coisas muito interessantes, que você só conseguiu concluir a sua faculdade naquele período que você fez à distância, porque você teve informações dos seus direitos, né? Eu acredito que só vai conseguir construir uma sociedade melhor se as pessoas tiverem acesso a essas informações, né? Eu tenho, inclusive, uma cartilha que tem todos os direitos da pessoa com deficiência. Eu acho que isso é fundamental para que as pessoas conheçam os seus direitos, né? Então, lutar para que aquele direito seja realmente adquirido, conquistado, né? Então, acho que a informação é a base de tudo, né? Para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Eu queria saber de você se você acha que assim, né, tem a questão que você falou aqui também, que eu já esquecendo, a questão da acessibilidade. Né? A gente ainda tem muitos obstáculos, muitas barreiras arquitetônicas, né, que assim, às vezes impedem o nosso direito de ir e vir. Né? Então, eu acredito que assim, a gente ainda tem que evoluir muito nessa parte. Né? Eu queria saber de você, a gente já teve, eu acredito que a gente já teve avanços sobre a pauta da pessoa com deficiência, mas eu queria saber assim, de você, se você acha que realmente nós tivemos esse avanço, se a gente tem que avançar mais, qual a questão que você acha mais assim, um empecilho, né, para as pessoas com deficiência. Em algum momento da sua vida, você usou cadeira de rodas, Leandro, ou não? Boa pergunta. Eu usei durante, claro, após a cirurgia, deixa eu ver, após essa última cirurgia, como eu tinha que fazer revisões no médico, né, e aquele fixador incomoda aqui na coxa, aquele metal aqui por fora, né, qualquer esbarrão, você fica com medo de alguém bater ali e sentir dor. Então, em alguns percursos curtos, né, eu fazia na cadeira, eu tentava não ficar parado. Ó, eu podia não ter votado naquele ano onde eu estava com fixador. Eu fiz questão. Acho que não lembro se eu já tinha tirado ele e eu continuava com um pouco de insegurança de andar, né, de muletas, e pela distância também. Fiz questão de votar de cadeira de roda. Prestei concurso, fiz prova com cadeira de rodas. Um concurso que eu tentei para o Detran, eu lembro. E, enfim, e usei durante curtos períodos. E depois usei um outro período curto também, quando teve alguns momentos que eu tive suspeita de fratura na perna, né? Força um pouquinho aqui, pisa em falso, né? Aí eu ficava meio receoso. E por já ter passado por cirurgia e tudo mais, a gente quase que tem certeza quando há um problema de fato. Eu cheguei a dar palestra de cadeira de roda e tudo. Podia ter cancelado, não, vou cancelar porque eu não fui de cadeira de roda, não quero nem saber, eu tenho vergonha disso não. Não tenho vergonha mesmo. Então usei por curtos períodos. Eu cheguei a conseguir uma cadeira de doação na ACD, que tinha em Nova Iguaçu. Eu tinha a receita do médico, pedindo a cadeira de rodas. Consegui. E depois, como não precisei dela, eu doei. Não ia precisar mais dela, doei. Então foi só curtos períodos por conta disso. Ou pós-cirúrgico, ou quando eu estava com suspeita de fratura, eu ficava com receio de andar e acabava usando. Mas foi por curtos períodos de tempo. Realmente, não. Praticamente não usei. Entendeu?
entendi. E nessa época você achou assim, que é mais dificultoso para pessoa que é cadeirante, ou você achou que a mesma dificuldade que você com muleta sofria, você na cadeira de rodas também sofria? Olha, eu vou te confessar que eu sabia que eu já cheguei a desejar usar cadeira de roda, ser um cadeirante. Sabe por quê? Porque assim, a gente com deficiência já sofre muitas discriminações e etc. Mas eu tinha a impressão por algum tempo que quem usa muleta sofre mais ainda. Porque assim, tem a rampa do ônibus, aquele elevador pensado no cadeirante. Tem alguns lugares com rampa pensado no cadeirante. Quando a pessoa vê um cadeirante, às vezes ela vai ajudar, algumas não, mas algumas vão ajudar. E eu pensava assim, poxa, pelo menos o cadeirante está descansado, sentado ali, né? Cara, de muletas, mas é tanto sacrifício por conta do peso do corpo e do calor, enfim. E você tem que sustentar o teu peso nos braços e as calçadas irregulares, o risco de. Eu já levei vários tombos por isso, por escorregar a ponteira da muleta no piso liso, no piso molhado. Então, assim, com todo o cuidado que eu sempre tive, por todo esse risco. Pô, a gente mora num lugar que a calçada quebrada, esburacada, irregular. Se você não tomar cuidado, você tropeça e vai cair sempre. Então, mesmo com todo cuidado, eu tive algumas quedas, algumas que. Algumas eu tive que ficar em casa um pouco de molho, como dizem, né? Com dor na perna, dor no corpo. O último tombo feio que eu levei, eu tinha certeza que eu tinha fraturado o ombro direito, porque foi muita dor mesmo. Eu tinha certeza que eu tinha fraturado o ombro direito. Então, porque por conta disso, por conta da dificuldade, e essa questão da postura corporal, né? Por conta da deficiência e por conta das muletas, ao longo do tempo, foi me prejudicando a inclinação, né, do meu pescoço, de eu não poder mais olhar, né, para cima, não virar a cabeça, não conseguir olhar para o lado direito, assim, virar. Então, a dor, né, depois de um tempo andando, dói aqui muito na parte aqui do trapézio, né? E fica enrijecido. Aí dói, às vezes o pulso, às vezes é o cotovelo, aí cria calo na mão. Em uma das mãos cria calo aqui no dedo, na outra cria na palma da mão, por causa do esforço que a gente faz. Então eu tive períodos que eu pensei, poxa, eu acho que se fosse cadeirante ia ser mais tranquilo, menos sofrimento. Claro que ia depender dos outros, muitas das vezes para me levar. Mas eu chegava a pensar isso. Mas eu entendo que cada caso é um caso, cada um tem sua dificuldade. Em compensação, em muitas situações eu não preciso de ajuda. Em algumas situações o cadeirante vai depender totalmente de alguém para ajudar, porque a gente vive num país que não tem isso. Niterói é uma cidade que tem um pouco de acessibilidade, né? Porque tinha a Andef ali, eu acho que para reivindicar os direitos da pessoa com deficiência. Talvez Curitiba seja um pouco acessível, outras cidades talvez um pouco. Agora, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, onde eu moro, praticamente zero. E você falou de barreiras arquitetônicas, mas eu diria até que o que mais incomoda, o que mais prejudica, nem são as barreiras arquitetônicas. Eu acho que está na falta de sensibilidade e empatia das pessoas que não se sensibilizam. Tudo bem, a arquitetura você não vai mudar de uma hora para outra. Mas, um exemplo, a rua onde eu moro é um lugar que quase não transito, porque as pessoas colocam o carro ocupando toda a calçada, cadeira, mesa, material de construção, fazem o que querem. Arma barraca, bota tudo o que querem. Não pensando que tem pessoas, ainda que eles não pensassem no pedestre saudável, que não tem deficiência, que mesmo assim, né, a calçada é feita para pedestre, a rua para o carro e a calçada para a pessoa andar. Mas aqui troca tudo, a pessoa usa a calçada de garagem e por aí vai. Então, toda vez que eu tenho ainda que sair e andar perto da minha casa, eu tenho que ir para a rua para me desviar, porque as pessoas ocupam toda a calçada e não estão nem aí. E não estão nem aí. Um ou outro vizinho um pouco menos inconsciente, vamos colocar assim, quando me vê, perdão, vou desocupar aqui para você passar, mas boa parte não está nem aí. Eu que tenho que andar pelo meio da rua se quiser, ou ir para o outro lado da outra calçada, porque é isso, as pessoas não têm nenhuma sensibilidade, é cada um por si. É tipo assim, cada um por si. Isso é uma das coisas que me dava mais raiva. Isso me deixava muito indignado por muitas vezes. Hoje, com a questão do Uber, né, do transporte por aplicativo, é maravilha para mim.
porque o ônibus também cada vez é mais difícil pela altura, né, do piso do ônibus, né, o primeiro degrau para o asfalto é muito grande para mim, eu tenho baixa estatura. Então, assim, eu chamo o Uber, vem no meu portão, vou para onde eu quero, já tira um pouco desse peso, dessa carga que a gente acaba emocionalmente fica abalado. As barreiras arquitetônicas, as pessoas que não têm sensibilidade, o transporte coletivo que não é acessível de fato, tá entendendo? Então, assim, ameniza um pouco hoje em dia porque tem o Uber para a gente poder se deslocar, senão, com certeza, a minha vida social seria muito, muito mais reduzida, tá entendendo? Então, apesar de tudo isso, hoje eu não estou fazendo nenhuma atividade fora de casa, mas teve períodos que eu estava indo à igreja, sabia que no período da faculdade eu fazia mais 2 cursos simultâneos, Caramba, fazia um curso em Nilópolis de manutenção de computadores, eu trabalho com isso até hoje, é um extra, né? E fiz um curso no Maracanã de Helpdesk. Então, os 3 cursos simultaneamente. Eu entrei na faculdade, fui sorteado para a FATEC e a prova do Senai foi online também. Então, assim, eu era muito ativo durante alguns anos atrás, projeto social, evento, reunião, uma atividade. Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a ficar um pouco mais em casa, fazia curso de inglês, era muita coisa. E a pandemia deixou a gente mais parado ainda, então hoje, além de estar. Mas era muito cansativo. Eu conseguia fazer tudo isso, mas era um sofrimento tremendo. Então a pandemia deixou a gente um pouco mais em casa. E tem a questão do peso que eu te falei, que para mim, poucos quilos a mais fazem muita diferença. Então hoje, assim, eu não voltaria a fazer tanta coisa simultaneamente, porque é muito cansativo, estressante, desgastante emocionalmente, fisicamente. Eu quero agora uma coisa que seja mais prazeroso, né, do que sacrifício, entende? Que a gente possa fazer com menos aquele peso todo, né? Enfim. Mas é isso, mas a atividade continua, mesmo digital, mesmo online, a cabeça está aqui o tempo inteiro pensando em alguma coisa, um projeto, uma ideia, uma nova maneira ou de ganhar dinheiro ou de se comunicar. Entendeu? Então não paro, não você paro. fala uma coisa, Leandro, muito interessante, que assim, realmente a gente precisa de mais empatia, né? Porque muitas vezes, não é só o deficiente, é um idoso que tem uma Uhum, dificuldade sim, para acessar ali aquela calçada, né? Uma mãe com um filho de aham, bebê que tem que passar pela rua se arriscando. Muitas vezes nós passamos por isso, né? Então a gente realmente tem que pedir para que as pessoas se coloquem no lugar do outro, tenham mais sensibilidade, né? A gente tem só uns minutinhos para encerrar nossa live. E eu queria saber, Leandro, assim, o que você gostaria de dizer, qual o recado que você gostaria de dar para as pessoas que já estão nos assistindo, que irão nos assistir, né? O que você gostaria de deixar aqui para as pessoas? Essa live vai ficar salva, então as pessoas podem depois nos assistirem também. O que você falaria para essas pessoas? olha, para não esquecer, é porque assim, são tantas coisas que a gente passa, né? Você também, tenho certeza que quando conversa com alguém e relembra coisas, é tanta história, né? E coisas boas e dificuldades, né? Mas acho que sempre de um lado, tentando ver o lado positivo. Eu vou pedir, se você me permite, antes de dar essa palavra final, a quem chegar até aqui assistindo um vídeo, a live ainda agora ou depois, o vídeo ficando salvo, que possa ir lá visitar o meu canal, que tem a nossa outra conversa, né? Você me deu primeiro essa honra de aceitar o meu convite, então tem a nossa conversa lá. E aí foi o contrário, né? Eu estava querendo saber de você, para você contar suas histórias e tudo mais, embora eu já tinha um grande conhecimento a respeito de você, porque eu acompanho desde sempre. E quero pedir para as pessoas irem lá, se você me permitir, dizer que o meu canal é Palestrante Leandro Maia no YouTube e nas redes sociais da mesma forma você me encontra. Tem a minha conversa com a Luciana lá, minha primeira conversa com ela, que eu falamos sobre resiliência, né, superação. E esse vídeo aqui depois, eu conseguindo baixar ele, eu vou colocar no meu canal também, provavelmente na segunda-feira. E
fui cabo eleitoral seu, né? Mesmo eu morando em Nova Iguaçu e você no Rio, né? Na eleição passada, eu pedi para as pessoas votarem em você. A pena que a coisa foi muito corrida, né? Pena que foi muito corrida, mas assim, eu acho que sempre é tempo de começar. Então é isso, você perguntou quem sou eu lá no início, é muito difícil falar. Então, assim, eu começo meus vídeos falando, cumprimentando as pessoas, dizendo, apesar da pessoa ver lá o nome, mas tem gente que só está ouvindo, né? Tem a ver com a gente pensar na acessibilidade, né? É uma coisa que eu começo a pensar um pouco mais. A gente acaba pensando ou só no nosso problema ou numa coisa geral. Então, assim, eu me apresento, digo, sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ e tal, tal. E peço para as pessoas se inscreverem no meu canal, me acompanhar, porque eu tenho muitas ideias, né? É mais a questão da reflexão mesmo. E é isso, acho que o que nós falamos sobre mudança de mente é mais ou menos isso. A pessoa tem que entender que algumas coisas ela não pode mudar, não adianta ficar com raiva, ficar triste, revoltada, murmurando. O que ela pode mudar e que depende dela, ela pode tentar fazer de novo. O que depende dela, mas tem a questão de um prazo, poxa, o próximo concurso é daqui a 3 meses, então não adianta ficar morrendo de ansiedade. Espera os 3 meses para poder. Agora, aquilo que ela não pode fazer agora e nem tem prazo para fazer depois, e ela pede alguém. Poxa, você pode fazer para mim, né? Pede uma ajuda. Agora, o que ela não pode agora, não pode depois, ninguém pode por ela, não tem solução aparente. Se ela é uma pessoa de fé, é o que me mantém também. Entrega para Deus, no sentido de, se acontecer, eu vou gostar muito, vou ficar agradecido, eu quero muito isso. E se não acontecer, não vai adiantar também, por que não aconteceu, eu sou azarado. Não, nada disso. Não aconteceu, você pode mudar esse resultado? Não. Então é entender que você tem que viver, né? Passar a viver sem ter aquilo. E certamente muitas coisas vão aparecer. Porque assim, em vez de ficar pensando no que eu perdi, hoje eu não posso me abaixar para jogar bola de gude, não posso soltar pipa, não posso andar de bicicleta, não posso correr. Muita coisa eu não posso. Mas o que eu posso? E o que a gente pode aqui, ó, a partir da nossa mentalidade, pensamento, raciocínio, criatividade, imaginação e fé, é muito além da parte física. Tem pessoas que têm uma saúde perfeita, dinheiro, tem carro, pode viajar de avião para lá e para cá. Mas com certeza, muitas dessas pessoas não têm 1% de imaginação, criatividade, alegria ou de possibilidades que eu e você pode ter. Porque aqui não tem limite. Aqui não tem limite. Então você aprender. Eu tenho que conviver com isso, então eu vou tirar o que eu puder disso. E aí toda a experiência que eu ganhei ao longo desses anos, o que eu aprendi, o que eu superei, compensa muito, sinceramente, o que eu passei. Eu acredito que teve esse propósito de crescimento, de aprendizado, de conseguir valorizar pequenas coisas, sabe? É mais ou menos assim, você atravessa um deserto e um copo d'água, quando você encontra uma água para beber, aquilo tem, sabe, você valorizar a sombra e a brisa quando você tem que encarar o sol e o calor, valorizar um copo d'água depois de um período de sede. Acho que é mais ou menos isso. Aprender a não ficar reclamando, para de ficar reclamando, reclamando. A gente tem que desabafar. Porque tem hora que se você ficar guardando aquilo, você explode, né? Dá dor de cabeça, pode ter um problema sério, né? Pode dar um AVC. É valorizar o que você tem, ser grato pelo que tem, continuar nos relacionamentos tentando sempre manter contato com as pessoas, perdoar, saber perdoar também ajuda muito, não guardar mágoa, porque durante um tempo eu chegava a guardar ressentimento, né? Quando eu parei de guardar esse tipo de pensamento, sentimento com relação a quem me fez algum mal, e entender que aconteceu e não posso mudar, as coisas começaram a fluir de uma outra maneira, bem melhor, entendeu? Mais suave, mais leve. Eu acho que é isso, né? Tem que olhar o lado positivo da vida também, né? Então, assim, Leandro, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo maravilhoso, por você contar um pouco da sua história, da sua vida aqui pra gente. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram e que irão nos assistir. E, gente, maravilhoso esse bate-papo. Então, é que vocês tenham sempre resiliência, aceitação também, né? E determinação, muita determinação na vida sempre. É difícil, é um processo, mas não pode desistir. Desistir jamais. Leandro, muito obrigada.
Eu vou fazer assim, ó. Um grande beijo. E vamos bater um novo bate-papo assim. Bate-papo. Ó, e está convidada quando quiser fazer uma visita por aqui na Redondeza. Eu sei que você conhece Nova Iguaçu, né? Acho que você conhece. Sim, eu sou de Nilópolis. Então, é pertinho. Então, assim, vai ser um prazer. E quando for possível também, a gente se contar, seja onde for, eu acho que eu tenho muito para aprender também, porque tem hora ou outra que a gente acaba, né, não seguindo a nossa própria cartilha, reclamando e tal. E aí a gente tem que olhar para alguém que serve de espelho para a gente também, para a gente aprender a parar de ficar reclamando. Gente, beijinhos, beijinhos. Leandro, que a gente vai dar uma hora, eles vão tirar o nosso vídeo para a gente poder conseguir salvar essa live, tá bom? Tá bom, até a Próxima. próxima, Beijo tá? a todos, gente. Boa noite. Tchau, fiquem com Deus, se cuidem, se cuidem. Fiquem com Deus e é isso, se cuidem. Uhum. Bye, 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 bye. Uhum.